Neymar joga contra o Sport? Vamos falar sobre isso porque o jogador foi relacionado para essa partida importantíssima do Santos diante da equipe pernambucana, sexta-feira às 21h30 na Vila Belmiro. Inclusive, todos os ingressos foram comercializados para essa partida. E vamos por partes aqui nesse vídeo, porque essa situação clínica, física do Neymar, ela vem tendo atualizações dia após dia. Tudo começa naquele jogo contra o Mirassol, que ele dá esse grande susto no torcedor quando ele cai no gramado da Vila Belmiro, sentindo dores no joelho. Todo mundo imaginava que poderia ser algo mais sério, só que seguiu, não foi substituído. Inclusive perguntam para ele: Ney, tá tudo certo? Ele fala: não, tá tudo certo, vou continuar. Ele fica fora do jogo contra o Internacional, porque ele acorda no dia seguinte ao jogo contra o Mirassol com um inchaço na região do joelho, com uma certa dificuldade de movimentar o joelho, né, dobrar, e é preservado contra o Inter, faz os exames na terça-feira, porque na segunda ele treinou normalmente e sentiu um incômodo novamente, e na terça vem como uma bomba que tem essa lesão no menisco e que dificilmente ele jogaria nessa temporada, esses 3 jogos restantes contra o Sport, Juventude e também Cruzeiro. Só que aconteceu uma reunião no CT Rei Pelé para planejar como seria essa situação do Neymar pós esse diagnóstico da lesão no menisco, e o Neymar vem batendo o pé de que ele quer jogar, que ele quer estar em campo. O Neymar treina normalmente na quarta-feira, treina normalmente nesta quinta-feira na Vila Belmiro, inclusive como titular. Então, além de ser relacionado, existe uma grande possibilidade do Neymar iniciar a partida entre os titulares. E é uma coisa que ainda não está com o martelo batido, porque depende muito de como o corpo dele vai responder a 2 dias de treinamento consecutivo, né, na quarta, na quinta, hoje. Então, como que ele vai acordar na sexta-feira para a partida diante do Sport? Então, o Vojvoda testou o time com o Neymar e o time também sem Neymar. Testou o Neymar jogando no lugar do Lautaro Dias, no lugar do Tiquinho Soares, né? Lautaro, Tiquinho e Neymar acabaram fazendo esse rodízio jogando um pouco mais avançados. Roleiser foi testado como meia, Neymar foi testado também como meia. Neymar participou de cobrança de escanteio, de cobrança de falta, participou, né, de treinos específicos de finalização, enfim, participou normalmente dos treinamentos de quarta-feira e também de quinta-feira. Ainda não se tem um posicionamento se o Neymar vai tomar alguma infiltração para jogar contra o Sport ou não. A princípio, a ideia é que não tome essa infiltração, que o Neymar atue contra o Sport sem nada, né, com tratamento apenas de fisioterapia, talvez algum medicamento via oral para dor e ponto. Não partindo para essa questão de infiltração, que seria o último caso que o Neymar possa recorrer para ter condições de atuar. E assim, confesso para vocês que me surpreende muito essa possibilidade do Neymar ser titular, porque até conversando com alguns colegas, né, que cobrem o Santos, amigos, enfim, a gente estava falando, tá, Neymar ele quer jogar, ele quer tentar ficar à disposição, beleza. Mas eu acredito que na cabeça de muitos se imaginava o cenário de, bom, o Neymar vai ser relacionado, vai ficar no banco de reservas e se for preciso, se o Santos não conseguir fazer gol no Sport, estiver empatado, o Santos estiver perdendo, aí o Neymar entra para tentar ajudar o time do Santos. Caso o Santos esteja vencendo o Sport, jogando bem, com a situação controlada, o Neymar não joga. É guardado para o jogo contra o Juventude. Chegou no jogo contra o Juventude, também não tem necessidade? Beleza, guardado para o jogo contra o Cruzeiro. Pô, no jogo contra o Cruzeiro também não tem necessidade? Pô, ótimo. Né? Reconhecemos o esforço que o Neymar fez, mas não coloca ele em campo, porque jogar, sim, pode agravar a lesão dele. E como eu venho falando nos últimos vídeos, eu sei que para muitos torcedores do Santos, só o Santos importa. Ah, dane-se a seleção brasileira. Só que a gente também tem que lembrar que o Neymar, ele tá com esse coração querendo ajudar o Santos e também tá no coração dele querer estar na Copa do Mundo. Mesmo que muita gente fale que provavelmente não vai ser convocado, que já era e tal, o Neymar ainda tem
esse sonho de ir para a Copa do Mundo, né? A última Copa do Mundo da carreira dele. Então, ele aceitar ir para esse sacrifício, sabendo que tem os contras, que ele pode sim agravar uma lesão, que teoricamente é mais tranquila, né? Uma recuperação de 4 a 6 semanas, essa artroscopia do joelho, é porque ele está muito afim de ajudar. Tá muito afim de ajudar. Então, assim, me surpreende muito essa possibilidade dele ser titular. É lógico que ainda não tá com esse martelo batido, como eu falei, vai depender muito de como o corpo dele vai responder nessa sexta-feira, quando ele acordar, horas antes da partida contra o Sport. Pode ser que de última hora convença o Neymar a, olha, fica no banco de reservas, o Vojvoda só aciona você em caso extremo, em caso necessário. O Neymar, ele conversou nessa reunião que eu falei que teve no CT Rei Pelé, onde ele disse que ele quer fazer esse esforço e falou assim, olha, se eu sentir que tá impossível, eu não vou omitir, eu vou falar. Porque uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, nessa lesão, em outras lesões, enfim, o Santos sempre perguntava, Ney, dá pra continuar? Dá pra jogar? E o Neymar sempre falava que dava, né, acabava jogando até mais minutos do que era combinado. E ele prometeu até, ó, eu jogo, se eu sentir alguma coisa além do que eu tô sentindo, eu falo, né, pra me tirar e coisa e tal. Então vamos ver como tudo isso vai ser resolvido em relação ao jogo desta sexta-feira. O fato é inegável o esforço que o Neymar está fazendo, porque o protocolo normal seria diagnóstico da lesão e marcar a artroscopia no joelho, né? Mas o Neymar sabe da responsabilidade que ele tem como ídolo do Santos, como ídolo também, né, de outros torcedores que gostariam de vê-lo em campo, como capitão do Santos. Então, quer ir a campo, quer jogar e tem boa chance de começar sendo titular nesse jogo contra o Sport. Em relação a uma provável escalação do Santos, pelo que eu conversei, ainda tem alguns pontos que o Vojvoda precisa definir. E também, tal como o Neymar, pode ficar para essa sexta-feira, né, horas antes da definição desse confronto contra o Sport. Como, por exemplo, o Igor Vinícius volta, isso todo mundo sabe, né? O Brazão vai ser mantido, o Adonis Frias também deve ser o titular. Existe a dúvida entre Luan Pérez e Zé Ivaldo, tá? Existe essa dúvida. Souza vai ser titular, né? Até porque o Escobar tá com uma lesão de grau 2 na coxa, não joga mais nessa temporada. O Vinícius Lira vai ser relacionado também para essa partida, né? Veio às pressas do México, então fica no banco de reservas. Vale lembrar que o Souza tá pendurado, tá? Então se o Souza tomar cartão amarelo contra o Sport, o Vinícius Lira que joga contra o Juventude. O Vinícius Lira que é um bom jogador, mas, né, trazendo aqui esse contexto para vocês. Existe também a dúvida no meio-campo do Santos em relação a jogar o Roleiser, jogar o Neymar, se joga também o Zé Rafael, se o Zé Rafael pode ficar fora desse time titular do Santos. E eu tô tentando entender se essa questão do Zé Rafael tem relação a algum possível desgaste físico do jogador. Porque bola, pra mim, o Zé Rafael tá jogando muito mais que o João Schmidt, por exemplo. Entre o João Schmidt e ter o Zé Rafael, eu prefiro ter o Zé Rafael. Acho que é um jogador que pode ter mais recursos para ajudar esse time do Santos. Mas existe essa possibilidade do Zé ser preservado para esse jogo contra o Sport e não atuar, pelo menos como titular, tá? Aí à frente também existe a dúvida que eu falei, né? Porque teve um determinado momento que o Tiquinho atuou como titular, o Lautaro atuou como titular, né? Também ele que foi baixa contra o Inter pode ficar à disposição e pode inclusive começar como titular. Neymar como titular, jogando mais avançado. Então, assim, existe algumas incógnitas para essa partida, tá? Robinho Júnior, pelo que eu ouvi, dificilmente deve ser titular. O que me causa estranheza, porque contra Palmeiras, ele foi titular lá no Allianz Parque, né? Contra o Internacional foi titular. Então, para jogar fora, o Robinho é lembrado para ser titular. Para jogar em casa, na Vila Belmiro, um jogo teoricamente mais fácil, mais tranquilo, o Robinho não começa entre os titulares? Ou é aquela velha estratégia do Vojvoda, vou guardar o menino para o segundo tempo, ainda mais que pode ser que no segundo tempo eu também não tenha o Neymar. Não sei o que está pensando
o técnico Vojvoda. Tem algumas dúvidas no ar em relação a esse time titular do Santos. Mas esse vídeo aqui é mais pra gente falar sobre essa possibilidade do Neymar ser titular, que me surpreendeu bastante, tá? E assim, é uma surpresa atrás da outra, porque veio essa notícia de que ele teve esse problema no menisco, no mesmo joelho que ele operou lá atrás, em 2023. Tendência que não jogue mais, que foi a recomendação do staff, que foi a recomendação dos médicos do Santos, mas o Neymar quis falar, não, o Santos está precisando de mim, quero ficar à disposição do técnico Vojvoda. Então vamos ver, né? Saiu do status de não joga mais nessa temporada para o status de talvez jogue alguns minutos, para um status de pode ser que comece como titular. Vamos ver no que vai dar. O fato é que independente de Neymar jogar, ser titular ou não, o Santos precisa ganhar do Sport. Me conta aqui nos comentários como que você está enxergando toda essa situação do Santos, né? Toda essa novela envolvendo o nome do Neymar, toda essa apreensão também da importância do Santos conquistar esses 3 pontos nessa sexta-feira na Vila Belmiro. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é sempre muito importante, e a gente se vê no próximo vídeo.